desse contexto. Porque Deus não vai trazer uma adversidade aos filhos sem propósito. Amém? Não tem o porquê. Então, quando vem uma adversidade, algo tem por trás disso tudo. Bom, e aí, na sequência, né, da leitura, Deus manda o quê? Deus permite que Isaac, ele migre, ele vá para uma outra terra, mas não deixa ir para o Egito. Ou seja, não deixa voltar lá para o mundo, completamente. Ele vai para o limite da Terra Santa, lá para uma terra dos filisteus. Filisteus, eles habitam ali ao sul, naquela região ali próxima de Jerusalém, um pouco assim, afastado, perto do mar, por ali. Bom, ele vai para lá. Só que Deus fala para ele o seguinte: peregrina nesta terra. Peregrinar na terra, em outra versão fala, seja imigrante nessa terra. Alguém aqui já foi imigrante? Alguém aqui já foi morar em outro país? Não, né? Eu já. Aí a Maísa também. Quando a gente é imigrante numa outra terra, talvez, para quem nunca foi, essa questão de vá, mas seja imigrante numa outra terra, não fale muita coisa. Mas para quem já passou essa experiência, na verdade, existe muitos detalhes dentro só dessa frase. Vá e seja imigrante. Isso quer dizer o quê? Não compactue com aquele povo, não pegue a cultura daquele povo, viva como imigrante. Eu tive a oportunidade, fui para os Estados Unidos, passei 3 anos lá como imigrante. Foi uma experiência muito interessante. E quando a gente chega num país novo, um país diferente, principalmente quando é um país mais avançado, mais desenvolvido, e você veja o seguinte, né, que ele estava saindo de uma região de seca. Ele foi para um lugar que estava pelo menos melhor para ele naquele momento. É comum a gente chegar e achar tudo muito maravilhoso. Esse lugar aqui é fantástico. Eu, quando cheguei nos Estados Unidos, eu pensei, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Lá realmente não é ruim. Mas quando a gente fala assim, vá e seja imigrante, quer dizer o quê? Quando a gente chega, eu cheguei nos Estados Unidos como imigrante. Todo mundo lá me via como imigrante. Não podia trabalhar, tinha limitação para um monte de coisas. E obviamente que quando a gente chega assim, a gente começa a ver coisas interessantes no país. Com certeza, Isaac viu coisas interessantes lá nessa região, né, que ele foi, Gerar, né? Então, ele viu coisas interessantes lá. E quando a gente vai, a gente sente uma certa atração pelo contexto. A gente quer viver um pouco da cultura, a gente quer conhecer o que? A culinária, a gente quer saber um pouco inclusive sobre os conceitos, princípios, valores. Eu fui para os Estados Unidos, que todo mundo imagina assim, suprassumo do suprassumo em termos de valores, de conceitos, da moral lá, né? Não é ruim, mas tem coisas que não é boa também. Como em todo canto, tem coisas boas, tem coisas ruins. Tá? Bom, ele foi para lá nesse contexto e Deus falou, você não vai se misturar com o povo aí não. Você vai ficar isolado, você é imigrante. Por quê? Porque quando a gente vai para um outro país e começa a ver as coisas boas, de repente tem facilidades que não tinha lá naquela terra que você vivia. Você vai se sentir tentado a deixar de ser imigrante, ou seja, pegar algum visto, um green card. Eu indo para os Estados Unidos, não faltou oportunidade de gente que chegou e falou, Nelson, você para viver aqui, cara, você vai ter que casar com alguém aí, entendeu? Tem aí umas cubanas aí que cobram $10 mil, você casa com ela, acabou o teu problema, você deixa de ser imigrante. Aí você pode trabalhar, você pode
sair, entrar, vai para o Brasil, passa um tempo, volta, você vai ter o teu green card. É tentador. De certa forma é tentador deixar de ser imigrante num país. Deus estava dizendo exatamente isso. Esse é o contexto. Você vai, mas você não vai ser imigrante. Você não vai deixar de ser imigrante. Você não vai ser cidadão lá. Ou seja, você não vai deixar de ser quem você é. Com os princípios que você tem, com a cultura que você tem e os teus valores. Quando a gente se torna imigrante, a gente passa a ter os direitos e os deveres do lugar. Sabe lá que lei tem? Às vezes a lei não tem nada a ver com a lei da Torá. Isaac tinha o quê? As leis da Torá, os princípios da Torá. E Deus não queria que ele se misturasse com aquela gente. Poderia, num primeiro momento, ser bom em alguns aspectos? Poderia. Mas também poderia ser muito ruim em outros aspectos. Eu gostaria que vocês abrissem uma segunda passagem, lá em Gênesis 26, capítulo 26, versículo 4 a 5, por favor. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Assim habitou Isaque em Gerar. Então ele habitou com o quê? Com tudo isso que está aí. Inclusive, é muito boa essa lista. E na Torá é um pouquinho diferente. Mas o entendimento é basicamente o mesmo. Então, qual que era o interesse de Deus em termos do Isaac numa terra diferente? Testar. Deus queria ver se o coração dele era realmente de guardar o quê? Os mandamentos, né? Aqui começa como as minhas ordens, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis, ou seja, para guardar todos os princípios e conceitos numa terra diferente. Com certeza, Isaac teve algumas tentações lá de largar um pouco esses princípios, de largar esses conceitos. Mas Deus disse o quê? Ia abençoar ele lá nessa terra. Por quê? Porque ele estava aguardando, primeiro, para que ele seja luz para aquela nação. Para que aquela nação identifique nele a presença de Deus. Assim como hoje nós também somos luzes aqui. Nós podemos nos considerar o quê? Imigrante aqui nessa terra. Apesar de termos nascido no Brasil, o Brasil tem muitas coisas boas? Tem. Mas também tem muitas coisas ruins e que a gente precisa se proteger, se fechar para determinadas coisas. A gente não pode deixar que esse mundo influencie a nossa vida. Que essa geração, que essa cultura influencie a nossa vida. Agora, até que deu uma melhorada, não querendo falar muito em termos de política, mas estou mais aliviado. Mas independente de quem é o presidente, de qual o governo, existem forças, interesses, existem valores que a gente não deve se confundir com esses valores desse mundo. Assim como Isaac não deveria se confundir com os valores lá dos filisteus. Então Isaac estava passando por um período de provação, tentação. Vai para um canto, seria o deserto dele, vamos dizer assim. Estava passando por esse período. Deus vai abençoar desde que ele não se misture. Mas não é se misturar com as pessoas, é se misturar com os valores. Vamos dar mais uma olhada na passagem. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 2. Quem encontrar, por favor, pode ler.
Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Interessante que o primeiro chamado de Deus a Abraão é para ele fazer o quê? Sair. Sair do quê? Da terra, da parentela, da casa, sair de um sistema. Deus não teria outro propósito de tirar ele de um lugar e levar para outro, se não fosse sair de um sistema. E aí ele foi, né? Seguiu, e aconteceu dele ir para o Egito, e lá Deus testou ele também. Estamos falando de Abraão agora, pai de Isaac. Deus permitiu ele passar um tempo, mas ele saiu com riqueza, com prosperidade. Por quê? Porque Deus abençoou ele lá. Por quê? Porque ele guardou aquilo que a gente leu agora há pouco. Os valores, princípios, culturas, decretos, leis, enfim, os mandamentos. Então era a vez de Isaac. Isaac estava passando por isso. Nós também passamos por isso. Quando eu fui, nos primeiros meses que eu cheguei nos Estados Unidos, eu queria me fixar mesmo lá. Eu passei 3 anos tentando. Deus não permitiu porque Deus tinha outros propósitos aqui para mim. Mas era ruim? Não, ótimo. Lá tem muita coisa boa, mas não tem só coisa boa. Lá tem valores também, na época que eu estava lá pelo menos, não era tão bom. A gente tem que tomar cuidado com alguns valores, não querendo falar mal do sistema, mas já falando, né? A democracia, por exemplo. Deus é um Deus democrático? Não. Não. Deus tem mandamentos, decretos, leis. Então Deus estabelece um padrão. Ó, você vai entrar por essa porta. A porta é estreita. Não vai entrar pela outra que é largona. Entra todo mundo. Você vai entrar pela estreita. Não vai cair na conversa do povo. Não vai pegar igual, vamos dizer, aquele movimento de manada, que vai todo mundo para o mesmo buraco. Não faça isso. Você tem princípios. Então é isso, a partir disso, né, é que Deus vem trazendo essa palavra de hoje. E para continuar, eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus. Mateus capítulo 22. Agora nós vamos falar um pouco sobre uma passagem muito conhecida de Jesus, mas que em geral eu pelo menos nunca vi abordar dessa forma como a gente vai abordar nesse momento. Quem achou, Mateus 22, capítulo 15, versículo de 15 a 21. Quem achar, pode ler. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos, como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhe disse: De quem é esta a fige? E esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele disse:
Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém. Obrigado. Então, interessante. Jesus, na verdade, ele sempre, eu vejo os pastores falando, né? Jesus foi muito esperto na resposta, porque ele estava ali entre a cruz e a espada, vamos dizer assim, né? Numa situação justa, uma saia justa. E Jesus disse uma coisa que deixou todo mundo abismado. Mas por trás disso, dessas palavras de Jesus, eu penso que tem coisa muito mais profunda para a gente analisar. O que é uma moeda? A moeda é um valor de um país. Quando a gente olha uma moeda, a gente está vendo valores ali. E Deus diz o quê? Que aquela moeda era de uma nação. Dê os valores, dê os princípios, os conceitos para eles. Pertencem a eles, não pertencem a quem? A nós. E dê a Deus o que é de Deus. O que Deus quer? Obediência. Os mandamentos, preceitos, decretos, estatutos e leis. Então essa mensagem é muito mais profunda. Deus está falando, não dê valores do mundo, não use os valores do mundo. E é difícil, irmãos. É muito difícil, como cristão hoje, está falando, essa palavra na verdade ela é pesada. Eu estive analisando, antes de eu trazer para os irmãos, Deus falou comigo. Não é fácil a gente deixar os valores do mundo. Porque o que a gente pensa? Que a gente quer o quê? Uma vida de conforto. A gente quer um carro bom, uma casa boa, de preferência num bom lugar. A gente quer as coisas que muitas vezes a gente vê na televisão. A televisão mexe muito com a nossa mente. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve e vê, para não se contaminar, porque muitas vezes a gente se contamina nas nossas vontades, involuntariamente. Por quê? Porque o mundo sempre oferece as coisas fáceis e boas. A porta é larga, meus amigos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente está passando por ela várias vezes e não está tomando consciência disso. Quais são os valores que nós temos? Nós queremos enriquecer? Enriquecer aonde? Nessa terra ou nos princípios de Deus? Aonde que a gente tem o foco da nossa mente, os nossos planos, os projetos para esse ano? Para o ano que vem, quais são os projetos do ano que vem? Prosperar, ficar rico, de repente ter o carrão do ano. É ruim? Não, não é pecado. Mas de onde vêm esses valores que a gente muitas vezes usa, aceita que entre em nossas vidas e não para meditar? E muitas vezes a gente deixa de vir a bait, deixa de buscar a Deus, de ter aquela intimidade com Deus, porque o tempo está escasso. Deixa de ter tempo para a família, deixa de ter tempo para fazer a obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? Cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados e dos imigrantes. A gente deixa de ser cuidadoso. Esses dias, passando na rua, foi essa semana, eu vi quanta gente tem como pedinte. Muita gente nos semáforos. Muita. Algo errado, né? São drogados? Talvez. Mas não era projeto de Deus aquilo para essas pessoas. Aquilo é projeto desse sistema maligno que está aí, não de Deus. Então o que Deus fala com a gente nisso? Dê a César o que é de César, dê a esse mundo o que é do mundo, mas dê a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus ou do mundo? Somos de Deus. De Deus. A gente deve se focar nisso. A gente tem que nos dar mais a Deus. Vamos para mais uma passagem, Gênesis capítulo 26, versículo 7.
perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher. Disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então, Abraão e Isaac passaram pela mesma experiência. Eles foram para uma terra distante, uma terra de outros povos, outros princípios e outros valores. E lá eles foram imigrantes. E eles então tiveram experiência no sistema de mundo. Passaram tempo lá no sistema de mundo. Deus permite, primeiro para testar o coração, e segundo para mostrar que aquilo não vale nada, que a prosperidade não está naquele sistema. Só que esse sistema, muitas das vezes, é opressor. A gente se sente, muitas das vezes, levados a cometer o quê? O pecado, a sair do caminho de Deus por N situações. De repente Deus está trazendo aí no coração de vocês, não sei de quem, alguma situação que não era desejo da pessoa passar por aquilo, não era da vontade. Passou por quê? Porque o sistema estava oprimindo. Ou ele fazia aquilo, ou a situação ia pesar para o lado dele. E não somos só nós que passamos por isso. Acho que todo mundo, em determinado momento, passa uma situação assim. De confronto, ou de situações de escassez, de dificuldade com alguma situação, onde o inimigo acaba levando a gente para ações que a gente não deveria fazer. Aqui Isaac e também Abraão passou por isso. Ele foi para uma terra, e na terra ele achou que corria o risco por conta da esposa, e falou: minha irmã, toma aí. Deus protegeu, assim como Deus tem protegido a gente. Mas a gente precisa ter isso em mente. O mundo é opressor. Essa opressão que a gente sente não é anormal. Não é anormal. Que hoje, por exemplo, tem certos países que a gente não pode falar que somos da moral judaico-cristã. Assim como na época da Alemanha teve perseguição, hoje tem perseguição a judeus, tem perseguição aos crentes, né? Aos crentes em Yeshua. E a nós também, a gente não está distante disso. Embora a gente está numa comunidade um pouco mais fechada, mais isolada, o Brasil é muito bom, mas ainda assim aqui no Brasil existem situações desfavoráveis. A gente sabe que existe gente que é contra Israel, que é contra a moral judaico-cristã. E por que é contra? Porque os valores do mundo não compactuam com os valores de Deus. Não tem jeito, ou é luz ou é trevas. Onde tem luz, a treva acabou. E onde tem treva, porque não teve luz. São duas coisas que não dão para viver juntos. Os valores e sistemas do mundo não funcionam junto com os valores de Deus. E tem crente querendo fazer isso aqui, botar um pé lá, outro cá. Para quê? Porque ele quer ser abençoado aqui. Não tem jeito. Deus ele fala, né? Você não pode agradar dois senhores. Ou agrada Mamon, da moeda lá de César, ou agrada a Deus. Não tem como compactuar os dois. E às vezes a gente se pega muito nesse dilema, principalmente quando vem uma pressão, uma opressão. E aí a gente se sente na parede, porque Satanás ele é astuto, ele sabe os momentos certos que a gente está meio vulnerável. Bom, continuando. Ixi, vai até que horas? Até 8h15. Então, eu pensei que eu ia falar pouco. Eu acho que é um pedaço aqui que tem que mudar o púlpito para lá, que a gente diminui a conversa. Bom, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 12 a 14, por favor.
E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoara. Amém. Pode seguir, por favor. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Obrigado. Então o Senhor primeiro fala o quê? Que abençoou. Isaac foi próspero aonde? No sistema lá. Pode nós sermos prósperos no sistema aqui? Pode. Deus pode nos abençoar. Só que a bênção de Deus é como um despojo de guerra. Não é para a gente aplicar no sistema, mas é para a gente trazer para a comunidade. Amém? A gente não deve pegar nossos recursos, as bênçãos que Deus nos dá, e fazer como o povo do mundo faz. Sai doido aí, vou montar um negócio, vou. Em vez de adorar a Deus, agradecer a Deus, e ver o irmão necessitado, compartilhar com o irmão necessitado, não. Quer gastar aquilo? Não, hoje eu vou para farra, não digo nem farra, mas eu digo farra assim no sentido, vou gastar à vontade, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os planos sempre é ele, e não tem ninguém junto. Então Deus pode nos abençoar, e vai nos abençoar, não é, Rocha? Deus vai nos abençoar. Eu creio nisso. Agora em dezembro, Deus tem falado, e Deus vai trazer vitórias. Assim como já tem trazido vitórias desde o início. Porque quem viu o início aqui, não imaginava isso agora. Isso daqui é a prosperidade enorme de quando a gente olha lá para trás. Então Deus tem nos abençoado e vai abençoar cada um individualmente. Para quê? Para ter um carro bonito, passar na porta dos outros falando, estou de carrão hoje. Acho que não, né? Não. Exatamente, para a gente saber abençoar os outros. Se for montar um negócio, não é pecado montar negócio. Quais são os valores de Deus? Use de benevolência com o pessoal que está trabalhando para você. Não vai explorar as pessoas como faz lá no mundo. Eu conheço gente, por exemplo, que dá 10 vezes a mais de lucro para a empresa. Ele ganha um salário mediano, mas dá 10 vezes mais de lucro para a empresa. O dono da empresa é um sovina, né? Vamos e convenhamos. Está explorando. E isso não acontece pouco. Então, quando a gente tiver a vitória, tiver a bênção, tiver a prosperidade na mão, lembrar dos valores e conceitos de Deus. Aí o que vai acontecer? Vai prosperar muito mais, porque Deus falou o quê? Que a colheita foi de 100 por 1, para ele e para... E fala também que os filisteus invejaram. Óbvio que o mundo vai invejar. Deus vai levantar principalmente aqueles mais próximos, aqueles que muitas vezes trabalham na mesma empresa, é vizinho. Vai levantar para quê? Para se opor a você. Você, na verdade, com os seus valores, está confrontando ele indiretamente. Porque você não precisa fazer negociata, você não precisa entrar em esquema, você não precisa ir apertar a mão do prefeito, você não precisa ir atrás desse sistema satânico e maligno para prosperar, porque é Deus que prospera a gente. E o vizinho não sabe o que está acontecendo na tua vida. Ele fica desesperado, falando, não é possível. Será que ele é mais bonito do que eu? Porque a pergunta já vem logo nisso. O que ele tem que eu não tenho? Muitas vezes é mais próximo com menos do que ele tem. E mais feliz. Exatamente. E isso inclusive aconteceu comigo já.
de eu ganhar menos do que colegas meus e emprestar para esse colega. Não perguntava o que ele fazia com o dinheiro dele, mas não dava. E os dois eram solteiros. Enfim, não sei o que acontecia. Mas quanto a mim, eu sei, emprestará muitos. Amém? E não pedirá emprestado. Aleluia. Amém? Amém. Bendito o nome de Deus. Então os filisteus invejaram a ele. E quando a pessoa inveja, na verdade essa questão da inveja não fica só na inveja, assim, de olhar de longe. Vai para outras coisas, começa a fofoca, a pessoa muitas vezes começa a criar alguma rasteira, entendeu? Mas se a gente for firme, esses levantam para cair, porque estão sendo direcionados por Satanás. E nosso Deus é muito, muito superior, muito mais forte. Vamos ver o que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 15 a 18. Naquele momento, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Obrigado. 16 também? Tá bom. O que eles fizeram com os poços? Entulharam. Entulharam. Para que serve esse sistema satânico e maligno? Se a gente der oportunidade, eles vão entulhar os nossos poços. O que são os poços para nós? Manancial de águas vivas, o que é isso? É o Torá. Nossa prosperidade, nossa unção, nossa fé, tudo isso. Relacionamento com Deus. Por quê? Porque se a gente deixar, eles querem derrubar a gente nisso também. Indiretamente, porque é Satanás que fala ao coração deles. E aí que mais, irmão? Na sequência, por favor. Disse também Abimeleque a Isaque: apartai-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Mais? Pode. Mais um só. Então Isaque partiu e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. Amém. Amém. Bom, quando Isaque chegou lá para os filisteus, ele chegou com medo. Com medo do quê? Dos homens matarem ele para ficar com a esposa. Agora, os homens já estão mandando ele embora, são os homens que estão com medo dele. Por quê? Ele está muito mais forte, muito mais poderoso do que aquele povo. O povo está vendo a presença de Deus no Isaque. Isaque está sendo luz para aquele povo. Assim nós aqui também, quando nós formos prósperos, a gente vai mostrar. E tem muita gente que vai querer se afastar da gente. E muita gente poderosa. Por quê? Porque vai ficar com medo. As pessoas indiretamente enxergam o projeto, a presença, a emuná, enfim, sentem isso, porque o mundo espiritual ele se conecta muito mais do que o mundo natural. Indiretamente vão ficar com medo de você, de mim, de todos nós, enfim, né? E seguindo, vamos ver lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 28 e 29. São várias passagens, mas o meu tipo de pregação é assim, viu? Eu gosto de ir lendo a Bíblia e conectando as coisas da Bíblia juntas. Eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Amém. Obrigado.
Interessante, essa passagem ainda fala muita coisa a nós. Primeiro que eles realmente estavam tão com medo, que mesmo Isaac saindo, se afastando deles um pouco mais, eles foram atrás para fazer a paz, dizendo que nós sabemos que Deus é contigo e nós queremos fazer a paz. Glória a Deus. Amém? E Deus também é conosco. E obviamente que nós teremos paz. A paz excede todo entendimento. O que é interessante ainda nessa passagem é que, apesar deles reconhecerem que Deus era com ele, não mudaram. Eles não voltaram atrás dos valores, dos preceitos, do mundo, do sistema. Eles queriam, na verdade, era se afastar. Por que não tiveram a mentalidade? Vamos juntar, vamos trazer ele aqui para ele nos ensinar como é, vamos ser prósperos também. É questão de coração. Eles não tinham coração mesmo para Deus. E tem muita gente, até igreja aqui no Brasil a gente vê muito isso, que não quer sair do sistema. Eles querem mudar o sistema. É diferente. Deus não fala para a gente mudar esse sistema, porque o sistema, o mundo, jaz no maligno. A gente não tem esse chamado de mudar o mundo. O negócio, o Congresso não presta, não sei o que assim, não sei o que assado. Não fique brigando com isso, não adianta. O que adianta? Vamos chamar os irmãozinhos, Deus vai tocar nas pessoas, daqui a pouco a nossa comunidade cresce. Nossos valores a gente tem que internalizar e se fechar, se proteger, para que não entre contaminação no sistema do mundo. Basicamente é isso. Não é tão difícil. A gente tem uma comunidade, em termos de valores, isolada. Porque a gente fala uma comunidade isolada, pensa que tem que ir para o meio do mato. Não é isso, mas a gente não pode deixar coisas de televisão, por exemplo, para falar o nosso coração. Isso é muito importante. Tem muita gente que fala, não tem nada não. Eu assisto lá o Jornal Nacional, as novelas, enfim. Está deixando entrar coisas. Óbvio que tem certas notícias, tem coisas importantes? Tem. Mas está deixando se contaminar com outras coisas também. Principalmente novela. Novela é um lixo. Principalmente as do Brasil. Não se aproveita absolutamente nada. Absolutamente nada. É de jogar fora. E a gente deixa entrar e contaminar o quê? Nossas casas. Os nossos filhos. Nossos filhos. Ana Clara, eu tenho uma estratégia. Na hora da novela é a hora que eu deixo ela assistir os vídeos de inglês dela. Ela vai treinar o inglês lá, ela tem as coisas um pouco... Coisas para criança, que é o que a gente não encontra tanto mais aqui no Brasil, infelizmente. Vamos para mais uma passagem, irmãos? Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 19 a 21, por favor. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamaram o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Obrigado. Interessante, né? Porque o povo, os filisteus não tinham tampado os poços. Por que agora Isaac foi, abriu o poço, eles estão brigando que a água é deles? Não tinham fechado. Por quê? Porque o maligno, ele atiça o sistema contra nós. Não é à toa, meus irmãos, que nós somos perseguidos. Tem muita gente que fala, vou esperar a grande tribulação. A grande tribulação está aí, está começando. Amém. Quantos viram no Oriente Médio aí a matança de cristão que teve lá? Óbvio que vai aumentar, vai ficar mais complicado? Vai. Não sabemos exatamente como vai ser, porque essas coisas pertencem a Deus.
Mas já foi o quê? Profetizado. A gente sabe que vai vir tempos difíceis. Cabe a gente se preparar, se separar, principalmente em termos de relacionamento com o Pai. Então, os poços que a gente cava, ou seja, as vitórias que muitas vezes a gente almeja, assim, eles vão tentar entulhar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque ainda tem um ensinamento nisso também. Vamos na sequência, é Gênesis 26, capítulo 22, versículo 22. Gênesis capítulo 26, versículo 22. E partiu dali e cavou ainda outro poço, por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Rebote, dizendo: pois agora Deus nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Amém? Amém. Interessante que Deus, na verdade, com aquela perseguição dos filisteus, né? O Isaac, ele cavava, se vocês lerem depois essa passagem, né? Ele cavava aqui e os filisteus falavam: essa água é minha. Aí Isaac vinha, cavava aqui, falava: aqui é meu também. Cavava aqui, falava: aqui é meu. Ele estava o quê? Se distanciando daquele povo. Até que teve uma hora que já estava tão distante que os filisteus já não contenderam mais. E é interessante que Isaac podia brigar, podia até guerrear com aquele povo lá. Ele não fez. Acho que nem murmurar ele murmurou. Por quê? Porque em tudo tem um certo propósito. O propósito de Deus, nesse caso aqui, foi realmente dele se afastar daquele povo. Afasta, o quanto puder. Essa era o propósito, né? E ele chegou num momento que ele falou: nossa, aqui eles não contenderam, mas aqui está tão bom que agora pronto, o espaço é todo meu. Deu largueza. Deus também vai fazer isso com a gente. Vai nos dar espaço, vai nos dar oportunidade, vai nos dar abrir portas. Só que a gente precisa realmente, né, focar na moral judaico-cristã, nos princípios, nos valores. Vamos dar uma olhada em Jeremias. O que Jeremias fala? Jeremias, agora voltando, eu estou assim, né? Pulo para Jesus, vou para Jeremias, vou para... Mas é assim que Deus foi me falando, amém, foi me mostrando, amém? Cheio de midrash. Jeremias, versículo 51, capítulo 51, versículo 44 e 45. Sai no meio dela, povo meu, e salve cada um a sua vida, doador da ira de Deus. Não desfaleça o seu coração, nem temais pelo rumor que se ouvir da terra. Virá um ano, rumor... 44. Na verdade, 44, por favor. É 44. 44 e o 45. Castigarei Abel em Bavel, e tirarei a sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. O muro de Bavel está caído. Sai dela, povo meu, e salve cada um a sua vida, doador e da ira de Deus. Amém. Obrigado. Deus está numa mensagem bem clara para o povo sair de Babel, da Babilônia, na verdade. O que é essa Babilônia? Na verdade, esse sistema satânico do mundo. Deus, ele pede para a gente sair, não só em Jeremias, mas tem outras passagens, também lá em Apocalipse, Deus fala: saia o quanto antes desse sistema, saia da Babilônia. Por quê? Porque esse sistema é condenado. E se você permanecer lá, você vai fracassar com esse sistema. E vai ser destruído junto com ele. Vai ser destruído junto. E é isso que a gente precisa fazer. Deus tem levantado a gente, tem levantado essa comunidade, não só essa comunidade, mas outras também,
a gente não vai estar sozinhos, nós não vamos estar sós. Mas a gente precisa saber qual é o propósito de Deus com isso. Conectar com Israel os valores, princípios, e conectar com Deus no sentido do quê? De sair desse sistema. Dá para sair completamente? Se Deus tiver propósito da gente tirar o pé completamente, Ele vai nos dar o despojo. E desde já eu digo que Ele tem esse propósito, porque Ele mesmo está falando para a gente sair. Amém? Amém. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tem muita gente que futuramente vai precisar largar certos luxos, certas facilidades, enfim. Existe muita facilidade hoje no mundo. Vai ter que largar isso para poder se adequar de outra forma. Assim como a palavra de Deus diz, seja transformado pela renovação do vosso entendimento. A gente tem que entender como e quando Deus vai fazendo as coisas e o que Ele espera que a gente faça. As nossas escolhas precisam ser baseadas nisso. Então Deus pede para a gente sair desse sistema. Ele vai nos dar o despojo. Isaac saiu com a mão na frente, outra na frente e outra atrás? Não. Tão rico que o povo já não queria. Vai embora, vai. Já não quero vocês aqui. Vocês vão acabar com a gente. Amém? Amém. Aonde nós vemos uma situação oposta a essa? Vocês lembram de alguma situação oposta? Onde a pessoa estava separada e resolveu estar com o sistema? Vocês viram algo assim? Na Bíblia tem. Ló. Ló, ele está com Abraão. Em determinado momento, eles estavam tão prósperos. Por que eles estavam prósperos? Porque estavam dependendo do sistema? Não. Eles não estavam dependendo do sistema. Eles estavam dependendo de Deus. Então ele estava tão próspero, que fala, não tem jeito de ficarmos juntos, a gente tem que separar, está tendo contenda. E Ló deu uma olhadinha para o lado das cidades bonitinhas e escolheu o quê? Justamente o vale de Sodoma e Gomorra. Já escolheu o lado podre da história. E a escolha foi dele. Lembre que Abraão falou para ele escolher. Por quê, né? Provavelmente a conexão de Abraão era em relação à conexão de Ló com Deus. Abraão ficou com o lado podre da história em termos de vista, olhando. Ficou com o deserto, com as montanhas. O que ia fazer com aquilo? Mas Deus sabia o que ia fazer com aquilo. Uma grande nação. Vamos dar uma olhada em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 42, por favor. Capítulo 2, versículo 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Amém. O que é isso que nós lemos? A igreja do primeiro século.
A igreja ao qual a restauração, por acaso nós somos a restauração. Nós estamos nesse movimento. A igreja no qual nós focamos. É essa igreja que a gente tem que olhar, é essa igreja dos apóstolos. É isso que Deus tem propósito. E o que eles faziam? Eles viviam em união. Se reunindo, eles tinham tempo, engraçado, né? De repente naquela época, eles não precisavam, né, fazer tanta atividade, né? Para ver, a tecnologia era muito avançada, né? Deixava tudo para os tratores. Eles tinham tempo de se reunir todos os dias, em comunidade, para orar, para se fortalecer, para estar em comunhão. Porque no meio em que você está, é o meio que te influencia. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ainda está deixando muito esse sistema entrar na nossa vida. A gente não está, na verdade, querendo enxergar na perfeição aquilo que Deus tem falado com a gente. Ou pelo menos, né, a gente ainda não entendeu o projeto dele. O projeto dele é que a gente seja separado mesmo. Vocês já viram comunidade judaica em outros países? Aqui em Campo Grande não tem, pelo menos nunca vi. Seremos o primeiro. Sejamos os primeiros. Mas uma comunidade judaica em outro país, dificilmente até eles falam oi para você passando pela rua. Dificilmente. Por quê? Porque não é falta de educação, mas na verdade eles realmente restringem um bocado os relacionamentos, os contextos, a vida deles. E é comum você entrar numa empresa de um judeu e está lá um outro judeu trabalhando, o outro atendendo, o outro fazendo alguma coisa. Por quê? Porque eles sabem que é importante que a comunidade esteja unida. Unida só na hora da oração? Não. Unida em todos os contextos, em tudo. E é esse o projeto que pelo menos Deus tem me clareado assim aos poucos, eu também aos poucos assim vou vendo, né? Que Deus tem no coração. Agora, obviamente que depende da gente alcançar também esse objetivo. E quanto mais unidos, mais focados nós estivermos, menos influência do sistema a gente vai deixar entrar. Amém? Amém. Bom, já passou um pouquinho da hora. Tranquilo, estou trabalhando. Mas finalizei, é isso que Estou trabalhando, Deus tinha manda tocado brasa aí. no coração. E espero que tenha falado com cada irmão também. Amém. Amém.